Nesse vídeo aqui eu vou trazer o meu planejamento de análises e palpites para a grade de futebol dessa terça-feira. Fala máquinas, J aqui em mais um vídeo de palpites aqui para vocês, beleza? E hoje eu separei 5 jogos para falar com vocês aí dessa grade dessa terça-feira, beleza? Sul-Americana, Libertadores e Série B. Antes de começar com as análises, não se esquece de se inscrever aqui e dar essa força, beleza? Tô aqui todos os dias com vocês. Se inscreve aí, deixa o like, né? Se quiser deixar seu comentário, seu feedback aí também, certo? E não se esquece também de ativar o sininho para você receber o vídeo em primeira mão assim que eu postar, beleza? Vamos para a tela, vamos para as análises que a gente tem muito que falar aqui desses jogos, beleza? Vamos lá. Já estou aqui, né, na grade de jogos dessa terça e eu separei 5 jogos para falar com vocês. Universidade Católica e Estudiantes, Independente Rivadavia e Fluminense pela Libertadores, esses 2 jogos. São Paulo e Bolívar pela Sul-Americana, certo? E também separei 2 jogos aqui da Série B. O jogo do Londrina com o Atlético Goianiense e Náutico e Ceará. Vou começar falando sobre o jogo aqui da Universidade Católica com Estudiantes, tá? Vamos lá para esse jogo? Vamos lá. Eu assisti esse jogo entre a Universidade Católica e Estudiantes, o jogo de ida, né? Porque agora já é o jogo da volta, né? O jogo de ida lá na Argentina. E agora vai estar jogando lá no Chile o jogo da volta, beleza? Foi um jogo truncado, certo? Mas ao mesmo tempo foi um jogo com oportunidades, porque são 2 times de qualidade, principalmente Estudiantes, principalmente quando estava jogando em casa. Jogando fora de casa, eu já acredito que é um jogo mais parelho, né? A Universidade Católica tem sua força também dentro de casa, né? O Estudiantes não é nenhum Real Madrid, nenhum Barcelona, então assim, eu acredito em um jogo parelho, porém, acredito que a Universidade Católica vai para cima, né, com seu torcedor, com a torcida a seu favor, né, e o Estudiantes é um time reativo, sabe jogar, né, no contra-ataque e sabe aproveitar as oportunidades, certo? Se a gente for olhar aqui o histórico do Estudiantes, além desse 1-1 que teve com a Universidade Católica no jogo de ida, como é que foi aqui aqui foi o jogo de ida? Olha os últimos jogos: 4-0 Estudiantes no Rinasa, beleza que teve 2 expulsões. Deportivo Riestra, Estudiantes acabou perdendo fora de casa por 2 gols de diferença, perdeu por Boca de 1-0, depois veio aqui, ó, 3-0, 2-0 perdeu. E aqui já foi antes da parada da Copa, né, 3-0, então assim não vou considerar muito. Vamos ver a Universidade Católica, além desse confronto direto 1-1, a Universidade Católica venceu em casa o Cobressal, né, pela Liga do Chile por 2-0, perdeu por 3-0, certo? 3-3, 4-0, perdeu aqui para o São Luís fora de casa na Copa do Chile, aí pode ter sido com time alternativo e tudo mais, mas se a gente for olhar aqui todos os confrontos da Universidade Católica, né, tanto em casa quanto fora, até que teve uma sequência aqui, ó, legal de vitórias aqui pela Copa, beleza? E aqui provavelmente não estava poupando, porque não tinha outro campeonato. Se a gente for ver tanto o histórico de um como de outro, é um histórico legal para 1,5 gols, beleza? E por se tratar de um jogo parelho, como é que eu sei que é um jogo parelho? Além da casa me ajudar com as odds, né, 2,90 para um lado, 2,63 para o outro. Então já por si só a casa já sabe, já entende que é um confronto parelho. E a gente também, que entende de futebol, sabe que é um confronto parelho, são 2 times ali nivelados. Dá uma olhadinha aqui só nas formações, se eles vão titular, se não vão. Pelo que eu estou vendo aqui, 100% titular. Então o que é que eu faria nesse jogo? Não tomaria lado de ninguém, não pegaria nenhuma outra linha a não ser 1,5 gols, beleza? Eu acredito que essa linha de 1,5 gols aí é uma linha ideal pra gente utilizar em algum bilhete nosso. Pelo menos eu vou utilizar em algum bilhete meu aqui, ou boa do dia, ou um bingo, ou outro bilhete meu, até de odd alta. É uma linha pra gente não se expor tanto, certo? E não procurar muita coisa, né? Como é que se diz? Não procurar pelo e ovo, beleza? Não procurar muito cartões e tudo mais, porque são times que a gente não está acostumado a acompanhar no dia a dia. A gente acompanha aqui na Libertadores, mas não acompanha no dia a dia, beleza? Então 1,5 gols para não se expor muito e tem números excelentes, certo? Esse 1,5 gols aqui para algum bilhete. Vamos lá, Independente Rivadavia e Fluminense. Aqui eu já acho que é mais Independente Rivadavia, beleza? O Fluminense até que fez uma boa partida contra o Palmeiras agora, né? De virada, ganhou de 3-2 em casa de virada, né? Vinha mal com o Zubeldia foi demitido, né? E aí o time parece que estava querendo derrubar o Zubeldia, porque depois que ele caiu, as coisas andaram, né? Vamos lá, que eu quero só ver uma situação aqui em relação ao histórico. Como é que foi, né, o jogo entre eles? Foi 0-0, lembrei aqui agora, certo? Teve outros jogos também, ó, entre Independente Rivadavia e Fluminense pela Libertadores. Na temporada passada, esse aqui, Fluminense, não, foi agora nessa temporada, né, na fase de grupos, foi mesmo, 2-1 e 1-1, agora que eu lembrei aqui. Como é que tá o Independente Rivadavia jogando em casa? Vamos dar, olha essa sequência Independente Rivadavia jogando em casa, só esses últimos 3 jogos aqui a gente já dá pra ver que é um time chato, viu? 2-1, beleza? Contra o Estudiantes, outro Estudiantes, não é Estudiantes que a gente conhece. Independente Rivadavia e Huracan ganhou também, jogando pela Copa da Argentina, ganhou 1-0 Tigre.
Aí perdeu esse jogo aqui contra o União Santa Fé, certo? Tem que ver como é que foi o contexto e tudo mais, como eu falo pra vocês. São times que a gente acaba não acompanhando tanto, né? Mas olha essa sequência aqui do Independente Rivadavia jogando em casa. Aqui já é antes, né, da parada pra Copa, mas é um time que costuma ganhar em casa, beleza? Um time que gosta de se impor em casa. Vamos ver o Fluminense aqui. Teve agora essa partida 3-2, né? Aí empatou 0-0. O Rivadavia teve diversas... Eu assisti esse jogo, certo? E o Independente Rivadavia teve diversas oportunidades para sair ganhando esse jogo contra o Fluminense. Beleza? Tanto que depois desse jogo aqui, o Zubeldia foi demitido, porque jogou muito mal o Fluminense. O Independente Rivadavia não é que dominou o jogo. O Fluminense estava com a bola o tempo inteiro, mas o Independente Rivadavia aqui teve as melhores oportunidades do jogo. Isso eu te falo aqui com clareza. Eu assisti e lembro aqui com clareza desse jogo. Beleza? E os últimos jogos aí do Fluminense, o Fluminense vinha 9 jogos sem ganhar, até pegar o Palmeiras agora. Beleza, ganhou do Palmeiras, ganha mais confiança e tudo mais, mas a gente sabe como é time argentino, torcida argentina. Essa sequência do Independente Rivadavia aqui, pra mim, não é um jogo pra gente buscar gols, e sim algo a favor do Rivadavia. Vencer? Não. Acredito que no máximo aqui, Independente Rivadavia para ganhar um dos tempos, certo? Não quer dizer que vai se classificar, não quer dizer que o Independente Rivadavia vai ganhar o jogo, e sim ganhar um dos tempos. Eu acredito que pelo menos um dos tempos o Independente Rivadavia possa ganhar aqui, beleza? Então, essa é a minha análise aqui. No máximo que eu faria nesse jogo seria isso, beleza? Vamos pro jogo do São Paulo com o Bolívar aqui. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, a odd está 1,40 para o São Paulo, beleza? 7,50 para o Bolívar. O Bolívar é muito menos time que o São Paulo, digamos de passagem, certo? Por mais que o São Paulo não está nessa fase tão boa, mas o Bolívar é menos time. E o que é que acontece aqui? O primeiro jogo foi 1-1, o São Paulo saiu ganhando, assisti esse jogo também, certo? São Paulo saiu ganhando, Bolívar amassou até conseguir ali um empate. Não foi aquele amasso, aquela superioridade gigante, certo? Mas o Bolívar... Deixa eu dar aqui uma olhadinha aqui em detalhes. Escanteios. 8 escanteios para o Bolívar, 4 escanteios para o São Paulo. 22 finalizações do Bolívar contra 11 do São Paulo. O Bolívar não teve grandes chances, o São Paulo teve 2 grandes chances. E olha como foi aqui o gráfico. No gráfico aqui, deixa eu até subir um pouquinho para vocês verem. Foi pressão do Bolívar o tempo inteiro, certo? Mas o São Paulo foi eficaz, fez um golzinho ali. Seguinte, vamos falar o português, claro. O São Paulo é mais time, né, do que o Bolívar. Vamos dar uma olhadinha aqui mais ou menos nas escalações, como é que vai estar. Não só pelo lado do São Paulo como do lado do Bolívar, porque se a gente for ver aqui os jogos do São Paulo, ó, primeiro, foi 1-1 aqui entre eles, beleza? Jogos do São Paulo, 1-1, São Paulo-Curitiba, 1-1 com o Bolívar, perdeu 2-1 pro Grêmio, 1-1 com o Flamengo, fez um jogo duríssimo contra o Flamengo, 1-1. Perdeu em casa pro Atlético Paranaense, que vem jogando muito bem, certo? E o Remo ganhou do São Paulo em casa, beleza? O São Paulo perdeu fora de casa para o Remo, mas isso aqui foi antes da parada para a Copa, certo? E o São Paulo tinha ganhado também antes da parada da Copa do Boston River. Vamos ver como é que vem o Bolívar aqui, só para a gente confirmar. Mas a gente viu que 1,5 gols pelo lado do São Paulo tá bom. Pelo lado do Bolívar, 4-1, 1-1, 4-2, 2-1, aí teve esse 1-0 aqui, mas aí teve mais esse 1-0 aqui pela Sul-Americana, certo? Depois aqui 2-1, 3-2. 3-2 aqui contra o Grêmio, certo? Vamos lá, o Bolívar que eliminou o Grêmio, né, na Copa Sul-Americana. Linhas legais para trabalhar aqui, 1,5 gols, obviamente. E pela grandeza, pela torcida, certo? Também, vamos dar uma olhadinha aqui só nas escalações, que aqui já tem uma prévia mais ou menos, né? Ainda não tem essa prévia aqui, mas acredito que o São Paulo vai titular com a força máxima que tiver, e o Bolívar também, né? Não tem por que poupar, porque essa é a competição mais importante para o Bolívar, não tem jeito, beleza? Então assim, 1,5 gols, beleza? Vou trabalhar esse 1,5 gols aqui em algum bilhete meu pessoal, e possivelmente em alguma odd alta eu vou trabalhar São Paulo para vencer, porque eu acredito muito que o São Paulo vai passar, e acredito que o São Paulo vai estar ganhando esse jogo, beleza? Vamos aqui agora para os últimos 2 jogos, que são da Série B, campeonato que eu gosto bastante de trabalhar, já me deu diversos greens e dá green até hoje para mim, certo? Não quer dizer que a gente vai acertar, mas eu tenho um resultado legal lá. Vamos lá. Vamos para o jogo aqui do Londrina com o Atlético Goianiense. Vamos ver. Partidas. Olha esse confronto direto aqui entre eles. Atlético Goianiense 2-1 com Londrina, jogou em casa, certo? Isso já foi nessa temporada. Não vou contar o restante de 2023 e diante, né? Porque, a gente está falando de 3 anos atrás. Vamos ver o Londrina aqui, como é que tá os últimos jogos. Não gosto de olhar somente dentro de casa, não. Gosto de olhar dentro de casa e fora, certo? Londrina perdeu 2-1. Olha essa sequência. Londrina vem perdendo. Perdeu 2-1 fora de casa. Perdeu 1-0 fora de casa.
Perdeu em casa 4-1 pro Novo Horizontino, certo? É um time que faz e toma muito gol, na verdade toma muito mais do que faz, certo? Vamos lá, 2-1, aí teve esse 0-0 aqui, depois ó, 1-1, 5-0, 2-2. É um time over, beleza? Vamos ver o Atlético Goianiense? Vamos lá. O Atlético Goianiense perdeu 2-0 Vila Nova, certo? Isso aqui é um clássico para quem não sabe. Náutico e Atlético Goianiense 1-1. 3-1, aí teve esse 1-0 aqui, 0-0, 1-0, 3-0. Bom, o Londrina puxa mais pro over, né? Vamos ver a classificação aqui como é que tá. Aqui a gente tem que ver a classificação. Vamos lá. Londrina, o que é que tá brigando, né? O Atlético Goianiense pelo que é que tá brigando também. Vamos lá. O Atlético Goianiense está em 11º, com 32 pontos, certo? O Londrina tá brigando para não cair também, com esses resultados dele aí, né? Tem que estar brigando para não cair mesmo. Então assim, já gosto de... Quando eu vejo um time na zona de rebaixamento, eu já gosto para gols, beleza? Ainda mais com esses números. Então, assim, 1,5 gols aqui é uma linha tranquila para a gente ir, certo? Na minha visão, é uma linha de confiança, é uma linha segura. E é isso. Então, acho que no máximo aqui nesse jogo, o que dá pra gente puxar aqui é 1,5 gols, beleza? Porque ambos os times aí têm uma média legal de gols. A gente viu aqui pelos confrontos diretos, o confronto direto deles e o confronto de cada uma das equipes, né? E além disso também, o Londrina está na zona de rebaixamento, precisa desesperadamente somar pontos. E para quem está na zona de rebaixamento, irmão, não tem mais nada a perder, tem que ir para cima todos os jogos, beleza? Então é isso, eu acredito aqui nesse 1,5 gols entre Atlético Goianiense e Londrina. Acredito que é o máximo que dá para fazer aqui nesse jogo, certo? Vamos para Náutico e Ceará, último jogo aqui, vamos lá. Olha essa média do árbitro que vai apitar o jogo entre Náutico e Ceará, média 5,28. Aí o que é que eu quero ver aqui junto com vocês? É isso aqui, ó. Como é que tá aqui? Eu já gosto mais desse aplicativo, Radar Esportivo, beleza? Quem não tem aí, dá uma olhadinha que traz uma estatística legais. E olha aqui como é que vem o Náutico. Recebeu 50% a mais do que o oponente, 50% os cartões, 40%, né, para o Ceará. Vamos lá. As linhas de cartões aqui, que esse aplicativo me fala que tá bom. 2.000 cartões, 80%, 3.000 cartões, 80% para o Náutico, 50% para o Ceará, certo? 4.000 cartões, 50%, 40%. Para mim, né, o mais interessante aqui é quando a gente vê a média do juiz, certo? E esse juiz aqui, ó, o Afro Rocha de Carvalho Filho, tem uma média 5,28. Eu quero olhar aqui a classificação, como é que está na tabela aqui o Náutico e o Ceará, só para a gente confirmar. Vamos lá. Confronto, né, ali na parte de baixo da tabela. Não tão desesperados, certo? Mas o Ceará, se perder, por exemplo, e o Avaí ganhar, passa ele, né? O Náutico não está tão desesperado assim, mas também não vai querer perder, porque se o Ceará vencer, passa o Náutico e aí, pô, assim vai, né? O Náutico já fica ali mais perto da zona da degola. Vou dar uma olhadinha nos confrontos aqui, tanto direto quanto de cada um dos times em relação aqui a gols, beleza? Pra gente ver se dá pra gente puxar algo a mais. Ó, Ceará, o último jogo foi Ceará 1-0 contra o Náutico. Aqui não vou puxar tanto, ó, porque isso é 2005, 2024, mas são confrontos under. Vamos ver aqui o Náutico, como é que vem, ó. 1-1 contra a Ponte Preta, jogando fora de casa, com 2 jogadores a menos. 1-1 contra o Atlético Goianiense, Criciúma 0-0. O Náutico parece que não vou puxar tantos aqui, mas a gente for ver 2-1, 2-1, 2-0, 0-0. Mais ou menos esses números aqui para gols, beleza? Vamos ver o Ceará aqui, 3-1, 2-0, 4-3. O Ceará já puxa mais, né? Para os gols. Assim, gostei muito da linha de cartões. Eu utilizaria aqui uma linha de 2,5 até 3,5 cartões, ou ambos recebem 1 ou 2 cartões, depende muito do que é que eu vou fazer com essa linha, certo? Se for fazer uma odd alta, eu até posso puxar até mais um pouquinho, certo? Mas, ó, mais do que 4,5 cartões dos dois times bateu nos últimos 4, dos últimos 5 bateu em 4, certo? Acho que tá interessante aqui para cartões e não puxaria muito gol não. Se eu puxasse gol aqui seria em alguma múltipla, alguma dupla, que eu colocasse pelo menos um golzinho só, mas mais do que isso não, beleza? É isso, acho que um jogo bom para cartões, principalmente pela média do juiz, né? Pelo que vem ambos os times aí nos últimos confrontos demonstrando, né? Recebendo cartões e cedendo cartões, certo? Pelo confronto em si que eu já mostrei para vocês aqui, que é um confronto na parte de baixo da tabela, né? São times ali que o Náutico não está tão desesperado, né? Mas se a gente for ver, mostrar novamente aqui, ó, para vocês. Se a gente for ver, o Ceará está um pouco mais desesperado ali, então acredito em uma linha de cartões ali, 4,5 cartões não, 3,5 cartões, ou ambos recebem 2, no máximo, para a gente poder puxar ali, às vezes, em um bilhete, né, de odd alta, certo? Utilize como você achar melhor essas análises, mas essas são as análises do dia de hoje, dessa terça-feira, certo? Aos poucos a grade está voltando ao normal do jeito que a gente gosta,
e agora utilizo essas informações aí para vocês fazerem o que vocês quiserem. Se quiser algo pronto, dentro do meu grupo gratuito, já tem lá, né, a minha boa do dia, o meu bingo e outras oportunidades também que eu vou estar deixando lá, certo? Para os jogos de hoje, dá para fazer uma odd alta ali legal, né? Mas eu vou utilizar principalmente essas análises aqui para fazer as minhas bets principais do dia, que é a minha boa do dia, meu bingo, certo? Que é onde eu consigo ser lucrativo, né? E não estou dizendo que você também vai ser, certo? Não estou prometendo ganhos, mas estou falando sobre mim, pessoal, beleza? É isso, tamo junto, vamos pra cima, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho, vamos que vamos, e amanhã tô de volta aqui, beleza? Gratidão, vamos que vamos.